E aí, seu sem futuro? O projeto integrado apresenta Pô Darcy com o objetivo de conhecer as raízes brasileiras. Darcy Ribeiro foi um sociólogo, antropólogo, educador, escritor e indigenista brasileiro, defensor da causa indígena e da educação pública de qualidade. Seus estudos foram publicados em vasta produção bibliográfica e eles são principalmente centrais para o entendimento da nossa cultura indígena e da formação do povo brasileiro. Ele escreveu romances e entrou para a Academia de Letras por suas contribuições literárias. Dentre seus grandes feitos estão a criação do Museu do Índio, onde ele mesmo dirigiu até 1947. Darcy Ribeiro nasceu em 1922, em Montes Claros, Minas Gerais. Em 1946, obteve seu diploma de Ciências Sociais com habilitação em Antropologia, o estudo da diversidade humana, pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Entre 1947 e 1956, o antropólogo trabalhou no Serviço de Proteção ao Índio, atual Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Casou-se em 1948 com Berta Gleiser Ribeiro, mas logo o relacionamento teve fim em 1974, onde vivia em exílio. Você deve estar se perguntando, por que ele estava exilado do país? Em 1961, foi ministro da Educação no governo Jânio Quadros. Mais tarde, como chefe da Casa Civil no governo João Goulart, desempenhou um papel relevante na elaboração das chamadas reformas de base. Com o golpe militar de 1964, Darcy Ribeiro teve os direitos políticos cassados e foi exilado. Durante seu exílio, ele e sua esposa escreveram obras e estudos chamada Antropologia da Civilização, constituída por 5 volumes, que são eles: O Processo Civilizatório, As Américas e a Civilização, O Dilema da América Latina e os Brasileiros. Uma curiosidade sobre o processo civilizatório é que ele apresenta a classificação em relação uns aos outros dos diversos conjuntos humanos que se associaram para formar as sociedades americanas de hoje. E você pode comprar ele por R$50 ou você pode simplesmente piratear na internet. Em 1968, o antropólogo retornou ao Brasil. O cenário político brasileiro nesse ano era muito sombrio. Os militares criaram uma série de medidas de controle social e o governo havia decretado o Ato Institucional número 5, o famoso AI-5, que foi uma medida ditatorial que praticamente suspendeu os direitos civis previstos na Constituição Federal e permitiu de vez a prisão arbitrária sem direito à defesa, além de programar medidas de censuras muito duras. Darcy Ribeiro voltou para participar da passeata dos 100 mil, uma grande manifestação contra a ditadura. Ribeiro foi preso e ficou encarcerado por cerca de 9 meses. Após a sua soltura, Ribeiro partiu com Berta, sua esposa ainda, para o exílio novamente, dessa vez passando pela Venezuela, pelo Chile e pelo Peru. Nessa ocasião, o antropólogo escreveu 2 romances, além de trabalhar para o governo chileno e em implantações/reformas em universidades. Em dezembro de 1974, quando passava as férias em Portugal, descobriu que sofria de câncer pulmonar. Exilado pelo movimento militar desde 1968, Darcy Ribeiro teve autorizado seu retorno ao país. Abre aspas. Eles imaginavam que eu voltaria para morrer. Fecha aspas. Com isso, em 1980, foi anistiado das acusações de crimes políticos. Filiou-se ao Partido Democrata Trabalhista Brasileiro, o PDT, e em 1982 iniciou seu mandato como vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Darcy Ribeiro, como um educador e um visionário, acreditava que a solução para o futuro do país estava na educação pública de qualidade. E em 1995, Ribeiro publicou seu último livro, O Povo Brasileiro, sendo talvez a sua obra mais ampla e completa sobre a formação antropológica do Brasil. Em 17 de fevereiro de 1997, o antropólogo morreu na cidade de Brasília, em decorrência de complicações causadas pelo seu câncer. Darcy Ribeiro foi agraciado com doutorados honoris causa emitidos pela Universidade de Sorbonne, Universidade de Copenhague, Universidade do Uruguai, Universidade da Venezuela e a Universidade de Brasília. E em 1992, o antropólogo e escritor foi nomeado membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 11. Darcy Ribeiro foi muito importante para a literatura brasileira, com diversas contribuições, como, por exemplo, Culturas e Linguagens Indígenas do Brasil, Os Índios e a Civilização, Nossa Escola é uma Calamidade e O Povo Brasileiro, sua última e maior obra. O Povo Brasileiro, de 1995, foi sua última e maior obra. É o maior título e mais completo de Darcy sobre a sociedade. De maneira visionária, Ribeiro conseguiu traduzir a cultura brasileira que, ao mesmo tempo em que é diversificada, possui uma unidade, que é justamente a diversidade. Descendente de indígenas nativos,
colonizadores europeus e africanos escravizados, carregamos em nossa formação cultural. A origem desses povos ao mesmo tempo em que sintetizamos em nossa cultura e os seus elementos deixados. A maioria dos estudos antropológicos tendia a separar os elementos culturais de nossa formação, mas Darcy Ribeiro foi além ao conciliar todas as nossas raízes culturais, que começam desde os primeiros habitantes das terras brasileiras, há mais de 10 mil anos, e finda nos dias atuais, com a presença de outras matrizes culturais diversas. Claro que durante toda a sua grande jornada de contribuições, o sociólogo também desenvolveu diversas outras ideias. Uma indicação nossa é a entrevista feita pela Roda Viva com Darcy Ribeiro, transmitida em 20 de junho de 1988. É uma maneira de compreender ainda mais as ideias de Ribeiro. E aí, Darcy Ribeiro, foi ou não foi significante para o nosso atual compreendimento do povo brasileiro?